this class, we will correct our activities. So open your books on page 25. Nesta aula, nós vamos corrigir as nossas atividades. Então, abra o seu livro didático aí na página 25. Lá na nossa página 25, eu pedi que vocês começassem pelo Focus on Language. E o Focus on Language desta página traz exercícios a respeito de um conteúdo que eu passei para vocês na nossa última videoaula. Que conteúdo é este? Modal Verbs, ou verbos modais. Os modal verbs são verbos que vão acompanhar o verbo principal de uma frase. Eles não vão ser o verbo principal daquela frase, eles vão acompanhar o verbo principal e cada um desses modal verbs vai exprimir alguma coisa, vai dar uma ideia diferente, vamos dizer assim. Por exemplo, alguns vão exprimir habilidade, outros vão exprimir possibilidade, outros vão exprimir permissão, né? Permission. Isso tudo eu expliquei na última aula sobre modal verbs. Se você não pegou, né, não assistiu esse conteúdo, vá lá e assista, porque é muito importante que a gente esteja a par aí desse conteúdo para darmos continuidade com a nossa matéria. Então, vamos aí à questão, né? Modal verbs. Should, must, can, could, may and might. São os modal verbs com os quais nós vamos trabalhar aí. Number 1. Read the sentence and insert the words in bold under the correct heading in the following table. Então, o que está sendo pedido? Que a gente leia as sentenças abaixo, né, as frases aí abaixo, e essas palavras que estão em destaque, que estão em negrito, que são os nossos modal verbs, nós vamos colocá-las em um dos espaços lá da página 26, da tabela da página 26. Não vai dar para colocar aí no vídeo a tabela, né, até para a gente ganhar tempo aqui na nossa videoaula, para que ela não fique muito extensa. Mas se você estiver com o livro didático aí na mão, você vai saber do que eu estou falando. Vai conseguir acompanhar aí. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para a gente ter uma noção de como que essa questão funciona. A gente pega lá na letra E. O modal verb que está em destaque aí na letra E é o can, né? É ele que está em destaque, ele que está em negrito. O que esse can ele está exprimindo? Que ideia ele está exprimindo? Ele está exprimindo permissão? Ele está exprimindo habilidade? Ele está exprimindo possibilidade? Enfim, se ele estiver exprimindo, por exemplo, habilidade, que eu acho que é isso mesmo que está exprimindo. Daqui a pouco a gente vai ver. Se ele estiver exprimindo habilidade, a gente vai lá no espaço de habilidade, né? Ability, que é o último lá da nossa tabela na página 26. Vamos escrever can, tracinho, a letra da sentença, né? Tracinho letra E aí. Entenderam? Se não pegaram, à medida que a gente for fazendo aqui juntos, vocês vão entender. Então, vamos começar aí pela letra A, né? Pela frase da letra A, letter A. Those who feel sick when they see blood should think twice before going to medical school. Então, aqueles que se sentem mal quando veem sangue devem pensar 2 vezes antes de ir para a escola de medicina, antes de estudar medicina. O que esse should, né, o modal verb em destaque aí, é o should. O que esse should está exprimindo? Está exprimindo possibilidade? Está exprimindo habilidade? O quê? Está exprimindo aí an advice, está exprimindo um conselho, né, um aviso. Né? Se você tem medo, né, não gosta de ver sangue, então você não deve, ou melhor, então você deve pensar 2 vezes antes de estudar medicina. É um conselho. Então, advice se encaixa aí
no espaço de advice, lá na nossa tabela, que é o penúltimo espaço lá. Então, na frente de advice, a gente vai colocar, vai escrever should, né, que é o modal verb, tracinho letter A, né, letra A. Letter B. He's been practicing dentistry for 25 years, so he should be a good dentist. Novamente, o modal verb should em destaque aí. Ele tem praticado odontologia por 25 anos, então ele deve ser um bom dentista. He should, ele deve ser um bom dentista. O que esse should está exprimindo aí? Vou falar rapidinho para a gente ganhar tempo, né? Não vou ficar enrolando para o nosso vídeo não ficar grande. Esse should está exprimindo logical deduction, está exprimindo uma dedução lógica. Por quê, professora? É lógico que se ele tem praticado por 25 anos odontologia, é uma dedução lógica que ele seja um bom dentista, né? Então, lá no espaço de Logical Deduction, na página 26, nós vamos colocar should, tracinho B, né? Tracinho letter B. Letter C, letra C. We must advertise our business more. Nós devemos divulgar mais, propagar mais o nosso negócio. Nobody knows we exist. Ninguém sabe que nós existimos. O must é o modal verb em destaque aí. O que esse must está exprimindo? Está exprimindo uma necessidade, uma obrigação. Necessity and obligation. Né? É uma necessidade que a gente divulgue, que a gente propague mais o nosso negócio. Então, lá no espaço de Necessity and Obligation, na página seguinte, nós vamos colocar um must, tracinho C, tracinho letra C. Letter D. You mustn't wear a tank top to work. Você não deve, agora o must aí na sua forma negativa, mustn't. Você não deve usar uma regata, né? Tank top seria regata no trabalho. Então, esse mustn't aí não está mais exprimindo, né, uma necessidade, uma obrigação. Né? Ele está na negativa, ele está exprimindo aí uma proibição, né? É proibido usar regata no trabalho. Então, prohibition. Né? No espaço de prohibition, lá na outra página, a gente vai colocar mustn't, tracinho D, né? Letter D. Letter E, letra E aí, pessoal. I am a musician. Eu sou músico. I can play the guitar, the piano and the cello. Eu posso tocar guitarra, né, ou violão, piano e o violoncelo, né, cello. O que esse can, que é o modal verb em destaque aí, está exprimindo? Está exprimindo, é claro, a habilidade. Aliás, por este uso que o can é mais conhecido, né? O can, esse modal verb, é mais conhecido por indicar habilidade. Claro, ele pode indicar várias outras coisas, pode exprimir várias outras coisas, como nós vamos ver nas outras sentenças. Mas ele é muito conhecido por exprimir habilidade, né? A gente fala I can sing, I can dance, né? Exprime aí coisas que a gente consegue fazer, né? Habilidades que nós temos. Então, lá no espaço ability, na página seguinte, nós vamos colocar can, tracinho, letter E, letra E. Bem, letter F. You can't smoke at work. Agora, o can na sua forma negativa, né? O can't. You can't smoke at work. Você não pode fumar no trabalho. O que esse can't aí está indicando, pessoal? O que ele está exprimindo? Está exprimindo uma proibição, né? Prohibition. Você não pode fumar no trabalho. Lá no espaço, né, de prohibition, vamos escrever can't, tracinho F, tracinho letter F. Letter G, letra G aí. May or can
Aí nós podemos utilizar tanto um modal verb quanto o outro. Então, may I start work at 10 a.m. tomorrow? Né? Eu posso começar no trabalho às 10 da manhã, amanhã? Or, can I start work at 10 a.m. tomorrow? Né? Os dois modal verbs aí, tanto o may quanto o can, vão exprimir a mesma coisa. E o que é? Permission, permissão. Eles exprimem aí permissão, né? Tá perguntando, tá pedindo, né? Pedindo permissão para chegar em certo horário no trabalho. Letter H, letra H aí. Can you call my client and set up a meeting with him for Monday? Você pode ligar para o meu cliente e marcar uma reunião com ele para segunda? O can aí exprimindo um request, um pedido, né? Uma solicitação. Letter I, a letra I aí. I could work 2 shifts in a day when I was in my 20s. Né? Eu podia trabalhar 2 turnos por dia quando eu estava lá na casa dos 20 anos. But I can't anymore. Mas eu não posso mais. Esse could aí, o modal verb could, indicando past ability. Então, é uma habilidade passada, né? Uma coisa que eu podia fazer e que eu não posso mais. Letter J. You could go to college now or take a year off and go on a study abroad program. Você poderia ir para a faculdade agora ou tirar um ano aí de folga e ir para um programa de estudos no exterior. O could aí não mais indicando past ability, né? Não mais indicando habilidade passada, mas indicando agora possibilidade, possibility. Então, você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo, né? Há possibilidade de você fazer isso ou aquilo. Letter K, letra K, pessoal. Could I turn in my report tomorrow? Eu poderia entregar o meu relatório amanhã? Esse could aí indicando, exprimindo permission, permissão. Está pedindo permissão para entregar o relatório em uma outra data. Letter L, letra L aí agora. Could you cancel my appointments, please? Você poderia cancelar os meus compromissos, por favor? Esse could aí indicando o que, pessoal? Permission, possibility. Tá indicando request, né? Tá exprimindo um pedido, uma solicitação. Você poderia cancelar os meus compromissos, por favor? Letter M, letra M aí. She may not get into graduate school next year. Ela pode não ir para a faculdade no próximo ano. Esse modal verb may aí, indicando o que, pessoal? Exprimindo o que? Exprimindo possibilidade, possibility, né? É uma possibilidade de que ela não entre para a faculdade, que ela não vá para a graduação, para a faculdade no próximo ano. Letter N, the last one, a última aí. I'm not sure, but I might have to work overtime tonight. I'm working to a deadline today. Eu não tenho certeza, mas eu posso ter que trabalhar, ter que fazer hora extra, né? Ter que trabalhar por mais tempo esta noite. Eu estou trabalhando até o limite hoje. É o que está dizendo aí nessa frase. E esse might aí, esse modal verb, está exprimindo o quê? Está exprimindo possibility? Está exprimindo possibility. Mas neste caso aí, é uma possibilidade remota, uma possibilidade mais fraca. Então, trata-se de uma da weak possibility, né? O que chamamos de weak possibility, uma possibilidade mais remota. Né? Eu posso ter que trabalhar mais esta noite, eu posso ter que fazer hora extra. É mais para uma possibilidade remota, fraca, do que para algo que talvez, do que para algo que realmente vá acontecer.
Bom, pessoal, para que o nosso vídeo não fique desnecessariamente extenso, longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o gabarito das questões que faltam, né, a questão número 2 e número 3, no final desse vídeo. Então, eu vou deixar lá bonitinho, vocês pausem o vídeo e confiram ali as respostas. Mas eu quero chamar a atenção para um quadrinho, né, um quadro lilás que tem lá na página 27, a respeito de uma coisa que eu não expliquei a vocês na nossa última videoaula sobre modal verbs. Então, é interessante que a gente veja agora. Eu preciso esclarecer isso nesse vídeo, porque é o nosso último conteúdo do bimestre. Então, precisa estar aí para vocês. Esse quadro lilás, ele chama a atenção para o uso do have to, né? A gente conhece o to have, né? O verbo ter. Mas aqui, o livro chama a atenção para o have to, né? Como algo, né? Como uma expressão que pode ser utilizada como um modal verb, né? Porque em alguns casos, né, em algumas frases, esse have to vai exprimir obrigação, necessidade, né? Ele muda o sentido ali do verbo principal da frase, dando essa ideia de obrigação, de necessidade. For example, utilizando aí o mesmo exemplo que o livro dá aí. Até o exemplo que o livro dá aí. I can't go to work today. Eu não posso ir ao trabalho hoje. I have to. Eu tenho que ir ao médico. I have to go to the doctor. Então, esse have to trazendo aí esta ideia de obrigação, de necessidade. Eu tenho que ir ao médico. Apesar de funcionar muitas vezes como um modal verb, o have to, ele é um verbo normal, né? Gramaticalmente falando, é um verbo normal que necessita do uso de um verbo auxiliar nas frases negativas e nas interrogativas. É isso que o livro está trazendo aí pra gente. Por exemplo, se eu quero usar o have to numa frase negativa, eu vou utilizar o auxiliar don't, como em qualquer frase, né? E aí o livro traz o exemplo. You don't have to have any qualifications in order to be a soccer player. Você não tem que ter nenhuma qualificação em ordem para ser um jogador de futebol. Né? Você não precisa de faculdade, você não precisa se qualificar para ser um jogador de futebol, você precisa ser habilidoso, né? E aí, né, uma frase negativa, utilizando have to, para mostrar aí que ele, como um verbo normal, precisa de um verbo auxiliar na forma negativa, né, que é o don't. O livro também traz para gente que na forma interrogativa, o have to também precisa de auxiliares, como qualquer verbo normal. E aí ele traz o seguinte exemplo. Where do I have to sign? Onde eu devo assinar? E aí a gente tem o where, né, que corresponde ao onde do nosso português, é uma question word, que são palavrinhas que nós utilizamos para perguntar, como what, how, enfim. E a gente tem o auxiliar do, aí o auxiliar, né, do, e o I, que é o sujeito, né, o subject, have to, o verbo do qual nós estamos falando agora, sign, né, assinar aí. O livro também traz, para a gente terminar aí, que no presente, né, no tempo presente, present tense, a terceira pessoa do singular vai sofrer uma modificação aí. O have to para a terceira pessoa do singular vai sofrer aí uma modificação. Terceira pessoa do singular, pessoal. He, she, it. Tranquilo, né? Então, para he, she e it, nós não vamos utilizar o have, né? Não vai ser she have, he have, it have. Mas has. She has, he has, it has. E aí o livro traz o seguinte exemplo. She has to touch base with her boss before she presents this to our clients. Ela precisa entrar em contato com o chefe
antes de apresentar isso a nossos clientes. Então, é isso, pessoal. Eu vou passar, além deste vídeo, uma última atividade para a gente terminar este bimestre. Espero que vocês estejam assistindo aos vídeos. Sei que alguns são longos, mas é a maneira que a gente tem, né, nesse momento complicado, né, de trabalhar, de estudar, de passar os conteúdos. Então, essa é a forma que a gente está tendo. Qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo, podem entrar em contato. Se vocês estiverem achando a forma, né, de passar o conteúdo complicada, confusa, mandem mensagem, mandem e-mail sobre qualquer dúvida. Thank you for watching this video to the end. Muito obrigada, né, por terem assistido ao vídeo até o final, se você chegou até o final. É isso, deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Brincadeira, né, gente? Thank you, see you next class. Bye bye.